Olá, meu nome é João Varela, estou vice-presidente da APREV e hoje, com mais um APREVcast, trago como convidado Átila Abela, que é sócio de Abela Advocacia. Ele é advogado, julgador do TED do Rio Grande do Sul, fundador do Previdenciarista e vai tirar algumas dúvidas sobre como precificar e o que seria justo ou não, o que seria legal ou não cobrar como honorários de advogados. Então, doutor Átila, isso é uma dúvida muito comum entre os advogados, que é como formar meu preço, que devo levar em consideração na hora de cobrar os honorários de meu cliente, o que seria legal, o que é que a OAB entende por justo, por legal. Então, se o senhor pudesse esclarecer primeiramente o que o advogado deve levar em consideração na hora de formular o seu contrato para apresentar ao seu cliente e cobrar seus honorários. Perfeito. Primeiro, agradecer o convite. Eu estou muito feliz em estar aqui em Pernambuco, um gaúcho aqui em Pernambuco. Estou muito, muito feliz mesmo. Né? E até já encaminhando para a tua pergunta, para a resposta à tua pergunta, para vir aqui, né, e conversar com os advogados, eu prefiro dizer que eu não palestro, eu converso com advogados, porque a gente acaba aprendendo também, né, com essa troca de experiências entre estados, entre regiões. Eu acabei estudando a tabela de honorários de Pernambuco, da seccional Pernambuco, e me surpreendi com a qualidade. Né? O colega acho que referiu antes que participou de alguns debates nesse sentido, a qualidade e o nível de detalhamento da tabela de honorários de Pernambuco é extraordinária. É até uma das melhores que eu já vi, e não é demagogia porque estou aqui, né? Mas realmente ela é bem detalhada. Quanto à precificação, né? Claro que o advogado precisa se inserir no ambiente em que ele está competindo, digamos assim. Então tem que muito verificar quanto faz sentido na sua região. Claro que a precificação do trabalho, ela requer vários pilares, como a experiência do profissional, como a sua expertise, como a sua capacidade de atender aquele cliente, a personalização que ele está dando para aquele trabalho, o investimento que ele fez em estudo, o investimento que ele fez em estrutura de escritório, o serviço que ele presta. Mas nós temos pilares também mínimos. E nós temos também o teto máximo. O que eu quero dizer com isso? A OAB tem na sua tabela, né, os patamares mínimos de cobrança. Aqui eu posso dizer em torno de 20% a 30% do proveito econômico. A tabela fala exatamente 20% a 30% do proveito econômico. É quanto a ordem, né, estabelece como uma sugestão. Mas claro que a própria tabela também refere que o advogado pode cobrar mais do que o sugerido, 20% ou 30% do proveito econômico daquela demanda. E onde é que está o limite do advogado? Está lá no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina, que refere que o advogado, na demanda que ele patrocina, ele não pode ultrapassar o proveito econômico do seu cliente. Então, o máximo que um contrato pode prever é 50%. É o máximo que um contrato, para que ele não seja, né, uma infração ética, pelo menos uma infração a preceito ético. Então, nós trabalhamos com essa ideia. O limite mínimo, em tese, é o que está na tabela, né, em torno de 20%, até o máximo de 50%. Mas, claro que é um acordo privado, é um contrato privado. Cabe muito de quanto, logicamente, ficar estabelecido entre as partes, mas, logicamente, que o advogado deve estabelecer o mínimo, estar entre o mínimo e, logicamente, o teto máximo previsto em lei. Diante das considerações que o senhor fez, doutor, e funcionou bastante, ponderou sobre proveito econômico. Sim. Muito se discute o que é que significa esse proveito econômico para a gente poder estabelecer o que seria o limite máximo que o advogado poderia cobrar. E aí tem muita interpretação. Tem pessoas que dizem que o proveito econômico vai da DIB, do benefício, falando em causas previdenciárias especificamente, né, até o trânsito em julgado da ação. Tem outras pessoas que consideram isso de forma diferente. E aí, o que é que o senhor considera como proveito econômico? O que é que a gente poderia levar em consideração como proveito econômico? O senhor, com a experiência, com a expertise que tem como julgador do TED, o que o senhor poderia trazer de orientação com relação ao proveito econômico para que os advogados não sejam penalizados por entenderem extensivamente ou até restritivamente o que é o proveito econômico? Na verdade, a tua própria pergunta já encaminha a minha resposta, né? Claro que como advogado já, e tu também é um advogado experiente, tu já encaminhou a resposta óbvia, né? O proveito econômico é tudo que vencer durante o processo, estando ou não o cliente recebendo, né? Então, mesmo o período, né, considerado
recebido administrativamente, como por exemplo um caso de antecipação de tutela, uma tutela deferida, ele entra no cálculo do proveito econômico. Mas eu vou deixar aqui a lembrança. Deve ser contratualizado adequadamente. A própria tabela de honorários de Pernambuco, como eu falei antes, ela já traz exatamente essa explicação. Como eu falei, ela é altamente detalhada. Ela traz a explicação de que compreende proveito econômico as parcelas recebidas a título de tutela antecipada. Está na tabela. Então, que é incrível. E tem uma outra questão importante, que também gera alguns conflitos, inclusive éticos, inclusive já julguei processo nesse sentido. Existe também o proveito econômico futuro. O que eu quero dizer com isso? Um benefício previdenciário, exceto só uma retroação de DIB ou alguma coisa nesse sentido, mas um processo previdenciário de concessão, ele, de certa forma, tem duas vitórias. A implantação do benefício, ou seja, um benefício vitalício, e parcelas atrasadas. Pois bem, o que eu, enquanto julgador do TED, e o que consta na tabela de honorários de Pernambuco e também consta no Rio Grande do Sul e também consta na maior parte das seccionais. Proveito econômico também compreende 12 parcelas vincendas, ou seja, um ano para frente, mesmo depois do fim do cálculo das parcelas vencidas. O que isso quer dizer? O advogado também pode participar em sua porcentagem no que tange esse benefício futuro, pelo menos no primeiro ano. Então fica a dica, lógico que todos contratualizarem nesse sentido, né? Replicarem às vezes o que está escrito nas normas para evitar conflitos posteriores. Mas basicamente, proveito econômico, o que eu entendo? Da dívida do benefício até o trânsito em julgado, mais ainda 12 parcelas vincendas, salvo-se menor o prazo. Ou seja, se ganhou um benefício temporário, bom, então aí não é 12, aí é a porcentagem incidente a esse período de benefício. O senhor me respondendo dessa forma, doutor, me traz uma outra pergunta à tona. É a questão das concessões automáticas. E aí a gente vai aqui para a advocacia administrativa, né, na seara administrativa do INSS, do Previdenciário. Hoje estamos vivendo a questão da automatização das concessões. E aí temos ainda concessões de amparos sociais que são em um dia, às vezes em horas, e é também da aposentadoria por idade. E aí o advogado, o senhor bem esclareceu também da contratualização, né, do esclarecimento dos contratos entre o advogado e o cliente, que é isso que vai reger, né, a relação entre eles. E aí fica aquela questão. A tabela da OAB, a tabela de honorários da OAB realmente é muito clara com relação a essa questão do proveito econômico, né, como o senhor bem esclareceu, e as 12 parcelas vincendas após o trânsito julgado. Mas aí nós temos essa situação do benefício administrativo. Sim. E aí, poderíamos cobrar também, entender como legal, como lícito a cobrança, estabelecendo um valor mínimo, um valor fixo, mesmo quando a tabela traz que ou você cobra um honorário cota litis, ou você compra um valor mínimo ou um valor fixo. Essa é uma questão muito discutida entre os advogados e que sempre paira uma certa dúvida se eu cobrar valor X ou Y, mesmo estabelecendo um valor cota litis, eu serei representado, terei algum problema com o meu cliente e com a OAB, possivelmente. Olha só, como eu interpreto isso, vou falar como eu interpreto isso enquanto julgador do TED. Eu interpreto isso calculando o proveito econômico e verificando se a cobrança inicial ou cobrança de consultas, se elas representam mais de 50% do proveito econômico. É como eu julgo. Claro, estou falando então aí como jurista, como eu entendo a matéria. Se um advogado precificou cobrando um percentual e também cobrando valor fixo, eu, Átila, julgo no sentido de que, se não extrapolou o artigo 50 do SED, não há nenhuma infração ética a ser condenável. É como eu julgo. Logicamente, respeito quem entende que tem que haver uma opção. Eu entendo que a contratualização é livre desde que ela não desobedeça, digamos assim, o Código de Ética e Disciplina. Entendi. Então, assim, trocando só para deixar um pouco mais limpo, né, mais, como diria nossos doutrinadores mais antigos, mais transparente, mais claro, como se fosse água de um rio, né, translúcido. Desde que não seja um valor que ultrapasse 50% do proveito econômico, e aí tratando de um benefício programável, como a aposentadoria por idade e um amparo social, se ele vai cobrar um valor fixo lá, que ainda que seja superior a 4.705, que é o que traz hoje a tabela da OAB, seria lícito desde que esteja muito claro essa relação com o cliente.
essa relação precisa ser explicada para o cliente. Não é, essa seria a minha pergunta para o senhor neste momento. Se há necessidade se seria lícito ou não essa cobrança, desde que contratualizado. Contratualizado, né, e dentro dos padrões abaixo de 50% do proveito econômico, eu entendo que totalmente adequado. Doutor, eu queria também saber, o senhor foi convidado, né, para palestrar aqui no 2º Congresso de Direito Previdenciário da APREV, já que foi exatamente tratando dessa matéria. Eu queria saber o que é que o senhor achou do Congresso especificamente, né? O que o senhor pensou do Congresso, das palestras que nós organizamos aqui com tanto empenho para os nossos ouvintes, para os palestrantes também, e das palestras de modo geral, da qualidade do evento. Queria que o senhor tecesse também algumas considerações aqui sobre isso. Eu estou encantado com o evento. E não é demagogia nenhuma, não é porque eu estou aqui no canal, no canal de audiência do APREV. Eu estou encantado com o evento. E confesso para você o seguinte, ó. Eu estou absolutamente feliz, satisfeito e realizado por participar de um evento dessa magnitude. Quando eu falo isso, eu posso dizer com nenhum tipo de preocupação com erro. Provavelmente 90 a 95% dos meus ídolos estão ou estiveram aqui. As pessoas que são minhas referências, as pessoas que eu admiro, que eu respeito, estão aqui. Então, fazer parte de um time como o presente, vocês tiveram muita felicidade, muitas luzes na escolha dos palestrantes. Não estou dizendo por mim, logicamente, que não é um autoelogio. Estou dizendo que as pessoas que aqui estiveram presentes, os grandes nomes, tanto os clássicos, aqueles professores que formaram a maior parte dos juristas como eu, mas também a nova geração de advogados que estão chegando, com bastante influência em redes sociais. Então eu fiquei muito satisfeito, estou absolutamente lisonjeado de estar presente aqui no APREV, no 2º Congresso da APREV, e confesso que, até eu vou falar na minha palestra daqui a pouco, eu vou colocar no meu currículo. Eu participei do 2º Congresso da APREV, porque realmente, fazendo uma brincadeira futebolística, esse time aqui é o time dos Galácticos. Realmente me considero muito lisonjeado mesmo em ter de alguma maneira participado e contribuído para o evento, porque realmente é um evento fantástico. De todas as palestras que eu assisti, eu estou maravilhado com todas. Eu infelizmente não pude vir desde o início. Na quinta-feira eu tinha a sessão do Tribunal de Ética e Disciplina, tinha vários processos importantes que eu tinha que estar presente, alguns com sustentação oral. A gente dá muita importância para julgar colegas, né? Não esqueça que no Tribunal de Ética, às vezes, algumas carreiras terminam, né? Algumas outras são norteadas diferentes. Alguns julgamentos nossos têm um caráter pedagógico bastante importante, né? Porque, afinal de contas, alguns colegas podem estar errando. Então, eu faço muita questão de estar presente em todas as sessões, em ouvir atentamente as sustentações orais, receber todos os colegas que querem despachar, porque eu entendo que é um papel importante. Então, infelizmente, eu só pude chegar na sexta-feira, mas tudo que eu vi maravilhoso e todos os grandes nomes que estiveram palestrando na quinta e que eu não pude assistir, eu tenho certeza que brilharam, porque, afinal de contas, são os meus ídolos. Obrigado, doutor. Ficamos muito lisonjeados com seus comentários, com suas considerações sobre o Congresso e, certamente estaremos convidando o senhor para participar do 3º Congresso da APREV, que será revelado hoje. Serão reveladas hoje as datas. Sim. E já caminhando para o final aqui do nosso podcast de hoje, eu queria que o senhor se comentasse aqui, fizesse algumas considerações finais para os jovens advogados e até para os antigos também, sobre o que fazer, como se proceder diante de um mundo tão competitivo, né, para evitar, como julgador de um TED, né, para evitar futuros problemas, né, junto ao AB, para, como o senhor falou também, o senhor considerou, para não ter a carreira encerrada ou até tomar um outro norte, né, diante de algumas correções que podem sofrer os colegas. É isso que eu teria a perguntar, pedir. Basicamente, aos colegas jovens, todos nós estudamos o Código de Ética e o Estatuto de Advocacia para fins de prova de ordem, né? Que a gente nunca perca esse norte, né? O Código de Ética e Disciplina, ele é bastante elucidativo e ele é pedagógico, né? O nosso Estatuto de Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, ele é bastante duro e severo,
né, traz ali os princípios, principalmente o seu artigo lá 34, é bom estabelecer o que não fazer na advocacia, está lá no artigo 34 e seus incisos. Então, claro que todos devem ter, digamos assim, esse cuidado. Mas também sem exageros, né? Sabemos que nós temos tribunais de ética que também não estão lá para caçar colegas, né? Nós estamos lá para separar, às vezes, pessoas que estão errando de pessoas que podem realmente estar equivocadas em alguns momentos. Claro que nós também estamos lá de cortar na própria carne. Se existem advogados, sabe, que não são advogados, são bandidos travestidos de advogados, utilizando da carteira para fazer mal para as pessoas, a gente está lá exatamente para selecionar essas pessoas a se retirarem da nossa classe. Então, realmente, o Tribunal de Ética, ele é bastante importante nessas as atribuições, mas muita tranquilidade, os colegas não precisam se preocupar. Logicamente que tentem arbitrar os seus honorários conforme as tabelas, tentem manter uma conduta, sabe, honesta, que eu tenho certeza que não terão problemas com o Tribunal de Ética de suas seccionais. Temos que ver, na verdade, o Tribunal de Ética como um aliado, né? Exatamente. Não um tribunal a ser temido, mas um aliado para que a imagem da advocacia, né, ela seja vista de uma forma melhor, não tão travestida como já foi no passado, né? Que nós consigamos melhorar essa imagem, na verdade. Perfeito. É isso que eu acho que o Tribunal de Ética representa para nós, advogados. Estamos lá para isso e é uma honra participar do Tribunal de Ética. E fiquem tranquilos, se preocupem mais em honestidade. Tem uma pequena preocupação com marketing, né? Nós temos um marketing um pouco limitado em razão, né, de algumas normas balizadoras da advocacia em si. Então tome cuidado com as normas. No site da OAB tem lá o que é proibido, o que é permitido. Então tomem certos cuidadinhos assim, mas no mais, advoguem, busquem sempre a assessoria de pessoas que possam agregar, né? O direito previdenciário que a gente está falando aqui, ele tem centenas de grandes juristas, né? Então aqui fica a dica para quem nos assiste, já está no canal da APREV, siga a APREV, siga os eventos da APREV, que realmente vocês estarão encaminhados para o lugar certo, e o sucesso, se ainda não existe, é só uma questão de tempo. Doutor Átila, agradeço sua participação, conto com sua presença no terceiro congresso da APREV e até mais. Muito obrigado, se o convite chegar, certamente estarei presente todo ano agora.